a gente conseguiu aqui no UOL a íntegra da delação do Elcio de Queiroz, né, que ele relata à Polícia Federal como foi o dia do assassinato da vereadora Marielle Franco. Segundo os termos que a gente teve acesso, ele fala que não sabe da motivação, e até ele chegar na Casa das Pretas, que era um centro que estava tendo uma reunião com a Marielle no dia 14 de março de 2018, ele diz que nem sabia quem era o alvo. Ele diz que a relação dele com o Lessa é muito próxima, porque, enfim, eles são amigos, as famílias são amigas, o Lessa é padrinho de um dos filhos do Elcio, então ele diz que eles tinham essa relação de confiança. No depoimento que ele deu nessa delação assinada final de junho, se eu não me engano, a gente também vê que ele relata, ele diz que o Rony Lessa disse a ele que a arma utilizada para assassinar a Marielle era uma arma do BOPE, era uma arma que ele adorava, segundo as palavras do Elcio, quando ele era capitão do BOPE, ali, policial do BOPE, perdão, e ele achou essa arma com uma outra pessoa, depois que ele saiu do BOPE, e comprou essa arma de uma outra pessoa. Então, o que a gente tem aí, talvez, pela primeira vez, tem essa culpa assumida por parte de um dos envolvidos no assassinato da Marielle Franco, mas também esse detalhe que é muito fundamental, saca, que eu acho que a gente não pode perder de vista, que é o uso de uma arma do Estado para matar uma vereadora, né? Então, ele diz que o Rony recomprou... Exatamente, mas Desculpa? reforçar isso que você falou. E essa informação ela é extremamente forte. Ou seja, ele comprou uma arma que pertencia ao Estado brasileiro e com a arma que Exato. pertencia ao Estado brasileiro, ele matou Marielle Franco. Exato. Eu até estou aqui com o arquivo aberto, vocês estão vendo na tela também, para a gente, quem tiver com o arquivo aí, o Diego, o pessoal da produção, está na página 18 do arquivo que eu dividi com a gente para a gente espelhar, e ele fala isso, que o Rony tinha muito apreço por essa arma, recomprou a arma, e ela era ela que ele utilizava para fazer, né, esses trabalhos dele. Então, o depoimento, a delação do Elcio, na verdade, ele relata isso, relata que foi essa arma utilizada. Várias vezes ele relata que perguntou depois ao Rony Lessa o que aconteceu com a arma, porque, enfim, tem toda uma questão de perícia, e o Rony Lessa, essa imagem que está na tela, saca? Se você quiser ler, ou a gente pode ver junto. Só para o pessoal que está acompanhando a gente, né, a Lula Ferreira trouxe o termo de depoimento de Elcio Queiroz, a delação dele. Teve um trecho em que ele fala a origem da arma do crime. A arma utilizada foi uma MP5K. Segundo Rony Lessa, essa arma foi do Batalhão de Operações Especiais do BOPE. Quando o paiol do BOPE pegou fogo, essa arma sumiu. Como o Rony já havia trabalhado no BOPE com essa MP5K e gostava muito dela, procurou saber quem havia ficado com a arma e comprou a arma dessa pessoa. Reformou-a e tinha um cuidado muito grande por essa arma. Não sei informar quem estava com essa arma, mas imagino que possa ser alguém que estava na ativa na época do incêndio no paiol. Posteriormente ao crime, eu sempre perguntava para ele sobre o fim que ele havia dado à arma e ele falava que não ia vender, pois podia acabar sendo encontrada. Como eu sempre perguntava a respeito da arma, um dia ele me disse que picou ela, foi até o fundo do mar da Baía da Tijuca, em uma parte que dá 30 metros, e jogou no mar. Quando estávamos presos, ele me falou que tinha receio, pois havia umas coisinhas dele, conforme ele falou, com o Pedro Barzanella, um policial, o que me leva a crer que, diante do carinho que ele tinha pela arma e a forma que ele falou, coisinha poderia ser a arma. Gente, só para colocar... Primeiro, voltando para Lula aqui, né? Primeiro, o afeto, né? Que o afeto, né, ele demonstrado um afeto pela arma, mas o mais absurdo é o seguinte: você tem um fogo no paiol da polícia, ou seja, no depósito de armas do BOPE, e de repente a arma desaparece oficialmente e entra nas mãos de outra pessoa que vende a arma para o assassino da Marielle Franco, né? Isso mostra um descontrole das armas por parte da Polícia Militar do Rio de Janeiro, não é não, Lula? A gente, hoje na coletiva, né, as autoridades da Polícia Federal falaram que as investigações continuam, então provavelmente em posse dessas informações aí que o Elcio distribuiu nessa delação, principalmente em relação a essa arma,
acho que tem todo um trabalho de investigação à parte só para isso, né? Outros momentos das investigações, por parte da polícia, por parte da imprensa, já tinham indicado muitos desvios, né? É um tema recorrente, desvios de armas das forças de segurança aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem esse elemento, essa comprovação, digamos assim, né, por parte de um dos envolvidos no assassinato, que foi uma arma do Estado. Ele também continua, né, um detalhe que me chama muita atenção, Sakamoto, é que ele fala que depois que eles assassinaram a Marielle, ele foi para a casa de um dos irmãos, do irmão mais velho, se eu não me engano, do Rony Lessa, pediram um táxi, foram para casa e ficaram numa resenha a noite inteira, né, que aqui a gente chama de uma social. Então, uma vereadora foi assassinada e depois eles ficaram bebendo, conversando a noite inteira. Ele relata isso também no depoimento dele. Ele fala que a esposa do bombeiro preso hoje, né, o Maxwell, estava nessa resenha também, mas não ficou porque ele não queria, a esposa enfim, não gostava do Rony e tudo mais. Eles saíram dessa casa onde eles estavam ali conversando por volta das 3 da manhã. Então, isso também me chamou a atenção, eu acho muito forte. Quando ele chega ao local ali desse bar que eles ficaram conversando e bebendo, a pessoa que encontra eles fala, foram vocês, né? Porque nessa altura já estava em todos os noticiários. Se a produção quiser mostrar aí essa parte do bar, na página 15 também, se a gente quiser ler. E aí, enfim, as pessoas envolvidas que conheciam os dois, conheciam principalmente Lessa, tinha muito sabiam muito como ele operava. Então, quando eles viram no noticiário a forma como foi feita, ao verem o Lessa ali no bar, já falou, foi você. Eles ficaram ali conversando, bebendo a noite inteira. E o dia seguinte, os 2 dias depois, ele relata que foi ali os trâmites para sair com o carro, né, para dar fim ao carro que foi utilizado ali para acompanhar a vereadora Marielle. É exatamente isso aí que está na tela, Sakamoto, que eles falam que depois que eles vão para a casa do irmão do Lessa, eles pedem um táxi para ir à Barra da Tijuca, que era onde o Lessa morava, e aí, quando eles chegam na Barra, eles voltam a ligar o celular, né, e aí depois eles vão até esse bar aí, para fazer essa resenha, e bebem a noite inteira, enfim. Esse é um detalhe, como eu disse, que me chamou a atenção, porque é um crime que já fez aí 5 anos, a gente tem quase 5 anos e meio, então os detalhes que vão surgindo a partir dessa delação são bem interessantes, são muito fundamentais, né? É importante dizer que essa delação foi assinada, foi aceita pela Polícia Federal, pelas forças de investigação, porque isso é necessário. Ao fim do depoimento também, o Lessa deu ali os elementos que corroboram essa delação. Então, a antena dos telefones dos envolvidos, né, o Maxwell, as buscas que ele pode ter feito durante, para corroborar o que ele fala na conversa com o Elcio, né, que o Lessa fala na conversa com o Elcio. Enfim, o depoimento do taxista, que também está nesse documento de delação, que fala que levaram os dois, né, que fala que levou os dois, perdão, do Meyer, da casa desse irmão do Lessa, até a Barra da Tijuca. Ele dá mais alguns detalhes daquela noite, diz que quando chegou Deixa eu só ler esse Meyer, trecho aí, Lola, deixa eu só ler esse trecho. Claro, vamos lá. O pessoal da produção puder voltar para aquele... Obrigado. Paramos na rua ao lado, possivelmente do comandante Júlio de Moura, e assim que chegamos ao resenha, o Maxwell veio ao nosso encontro e disse que sabia que havia sido a gente, mesmo sem falarmos nada, pois nesse momento já estava passando de 5 em 5 minutos no noticiário. Também estavam no resenha a esposa do Maxwell, o Assis, bombeiro, e mais um bombeiro que não me recordo o nome. Tem uma hora que o Maxwell falou para mim, como se estivesse justificando, falando que estava trabalhando nisso há um tempo e que o carro havia falhado e que não havia sido por querer. A esposa do Maxwell foi embora porque não gostava muito do Rony e continuamos ali bebendo e falando de outras coisas. Em um determinado momento, o Rony e o Maxwell ficaram a sós conversando um bom tempo e lá por volta das 3 horas da manhã fomos embora do resenha em direção à casa do